Aqui estamos mais uma vez com mais uma notícia comentada em nosso canal Trebuchet da Tecnologia e também da Ciência, em que nós pegamos as notícias da mídia e fazemos um comentário técnico sobre o seu significado, o seu conteúdo real, que às vezes escapa um pouquinho quando a gente pega uma fonte convencional da mídia, que não é destinada ao pessoal mais profissional como aquele nosso público. A nossa notícia ela veio de uma empresa suíça que está fazendo algo muito interessante para o meio ambiente. Nós temos a preocupação hoje de que as emissões de carbono elas estão alterando o clima, elas estão nos levando ao efeito estufa. E lembre-se uma coisa muito importante que eu já falei no meu site, né? Falei em alguns artigos na nossa seção de meio ambiente. Se o teor de gás carbônico na atmosfera ultrapassar um certo valor, não é apenas o efeito estufa que vai entrar em jogo, mas a nossa própria capacidade de respirar, de sobreviver. Quando os níveis de gás carbônico no ambiente se elevam, você pode ser um envenenamento, você pode ter dificuldade inicialmente em respirar, você pode desmaiar e você pode morrer. Então veja que é importante a gente se preocupar e muito com os níveis de gás carbônico na atmosfera. Então hoje o que ocorre é que a gente precisa controlar as emissões de gás carbônico. É aí que entram os créditos de carbono, é aí que você entra com os índices de emissão de gás carbônico, né, que são positivos, quer dizer, quando uma empresa ela emite mais oxigênio do que ela absorve. Caso de um exemplo, você tem uma indústria de madeiras, né? O processamento da madeira produz uma certa quantidade de gás carbônico, mas as florestas de onde você tira a madeira, florestas artificiais, absorvem. Então você pode ter créditos positivos ou negativos, conforme a quantidade de um ou de outro seja maior. E isso é uma preocupação muito grande hoje. Por exemplo, eu li a notícia esses dias que a Amazônia ela já emite mais gás carbônicos do que ela consegue absorver por conta das queimadas, né? Isso é preocupante. Mas o que melhora um pouquinho essa situação e que nos dá um alento é essa notícia justamente dessa empresa chamada Climeworks, ou Climeworks, né? Que criou na Islândia a primeira usina que retira o gás carbônico do ar e transforma esse gás carbônico através de um processo de mineração em carbonatos. Então você pode usar esse carbonato na indústria, por exemplo, ou simplesmente enterrar, certo? Você pode dar um fim ao gás carbônico. Então o que eles fizeram foi justamente montar uma usina que ela conseguiu tirar 12,5 toneladas de CO2 da atmosfera em 3 meses. Pode parecer pouco, mas o CO2 é um gás. 12,5 toneladas de gás carbônico significa muito gás carbônico, é um volume grande, né? E produziu com esse gás carbônico os chamados carbonatos, né? Que são minérios, uma substância, né, sólida que contém gás carbônico, que eles estão utilizando, por exemplo, na indústria de bebidas, né? Vocês sabem que quando você abre uma bebida, um refrigerante, aquelas bolinhas que sobem é gás carbônico. E ele foi injetado através de uma máquina, né, nesse produto, nesse refrigerante, né? Então é algo muito interessante, tanto que essa empresa ela se tornou a primeira empresa no mundo a ter uma taxa de emissão negativa de CO2. Em outras palavras, ela só absorve o CO2, ela não produz CO2, né? Então vejam que isso é bastante promissor, porque de repente talvez no futuro se torne uma exigência, né? Que toda a empresa que fabrique alguma coisa, que tenha algum processo industrial, tenha uma taxa nula ou negativa de emissão de CO2. E como é que essa empresa vai conseguir isso? Ela vai instalar um equipamento desses, né? Um equipamento que tire do ar exatamente a mesma quantidade de CO2 que ela emite. Então ela vai ser uma empresa que vai ter o quê? Ela vai ter um índice de emissão negativo de CO2. Talvez no futuro, se a humanidade se tomar consciência de que nós não podemos desequilibrar a atmosfera,
emitindo mais CO2 do que ela pode absorver, porque isso pode ter consequências gravíssimas, como nós já temos, né? Alterações de clima, vocês estão vendo a seca que está vindo de modo anormal em nosso país, né? Não só aqui, em outros países também. Chuvas anormais que correram, inundações terríveis, né? Na Europa e mesmo nos Estados Unidos. O desequilíbrio de CO2 causa o efeito estufa, que por sua vez cria gradientes de temperatura muito grandes. O que é isso? Os gradientes de temperatura, a diferença entre dois locais do mundo com temperaturas diferentes, cria as correntes de ar. Cria o quê? As frentes frias, certo? As chuvas e tudo isso. Se esse gradiente for muito grande, como ocorre, por exemplo, quando chega uma frente fria lá no deserto quente dos Estados Unidos, vocês têm o tornado. Há uma turbulência terrível que vai gerar isso. E os tornados estão se tornando cada vez mais intensos. Né? Vocês têm furacões, que é o mesmo motivo. E não é difícil. Já está ocorrendo aqui esse fenômeno em nosso país, o que era raro. Vocês viram as ventanias no sul, vocês estão vendo tornados surgindo aqui na parte sul do país, onde nunca teve tornado. Aquelas turbulências enormes causadas pelas nuvens de poeira, que são geradas justamente por gradientes de temperatura, que criam ventos intensos que levantam o pó. Então vejam como é importante a gente se preocupar. E nós temos esse alento dessa notícia, né, que vem dessa Climeworks, né, que está criando um dispositivo que absorve gás carbônico da atmosfera. Uma função que até agora ela era exclusiva das plantas, né, e dos micro-organismos do plâncton dos nossos oceanos, né? Eles já não estão dando conta desse desequilíbrio, né? Porque a humanidade produz mais gás carbônico do que eles podem absorver. É hora da gente fazer também a nossa parte. Vamos absorver aquele excesso de gás carbônico que a gente cria. Gostou da notícia? Você tem diversos artigos sobre o assunto na nossa seção de meio ambiente. Vocês têm o link para a notícia original em inglês, com o acesso à empresa, né, que faz esse equipamento, né? E inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like e até a próxima.